Olá, muito bom dia para você que está aqui, ó, ligadinho na TV Mar. Você que está aqui se chegando agora na nossa programação, seja muito bem-vindo. Obrigada pela sua companhia. Estamos começando agora mais um programa bem assim. E hoje aqui no programa, pessoal, nós vamos falar sobre transtornos alimentares, porque hoje, dia 2 de junho, é o Dia Mundial de Conscientização sobre esse assunto. Então nós vamos aqui falar sobre ele, vai ser muito legal esse bate-papo. Também vamos falar sobre hérnia de disco. Com certeza você já ouviu falar, né, nesse tema, mas aí você sabe o que é que causa, né, como é que é o tratamento? Então se chegue também que você vai saber já já. E ainda também nós vamos falar hoje aqui sobre cigarros eletrônicos, eles aí, né, que acabaram se tornando uma grande febre, principalmente entre os jovens, pessoal, mas podem sim causar sérios problemas de saúde, tá? Então é isso, muita coisa boa, eu conto com você, não sai daí, porque o Bem Assim está começando agora. Oral Unique, cada sorriso é único. Muito bom dia mais uma vez para você que está aqui, ó, ligadinho na TV Mar. Sejam muito bem-vindos, né, todos vocês aí que nos assistem pelo canal 525 da NET Claro, pelo portal gazetaweb.com ou ainda pelo nosso aplicativo, né, da TV Mar. Muito obrigada pela sua companhia aqui juntinho com a gente, tá? Através dessa tela, estamos juntos, estamos bem, sempre gosto de dizer isso. E aí, seguinte, lembrando, né, também ainda que você consegue nos acompanhar lá pelo YouTube, tá? Lá no nosso canal do YouTube estão todas as nossas reprises, todos os nossos programas, corre lá, caso você tenha perdido algum. Nós também estamos no Instagram, no Facebook e no Twitter. Tá tudo aqui, ó, passando na sua tela, você pode acompanhar a gente nessas plataformas também. Vamos lá começar o nosso dia de hoje por aqui. Seguinte, viu, pessoal? Dia 2 de junho é lembrado como sendo, né, o Dia Mundial de Conscientização dos Transtornos Alimentares. Nesta data, profissionais e organizações do mundo inteiro se unem, né, para esclarecer e desmistificar os transtornos alimentares. Só para vocês terem assim uma ideia de um dado, em todo o mundo estima-se que mais de 70 milhões de pessoas sejam afetadas por alguma forma de transtorno alimentar. Para conversar com a gente um pouquinho sobre esse assunto, né? A gente vai tentar esclarecer o máximo de dúvidas possível. Eu tenho agora aqui comigo no estúdio a nutricionista Mariana Brandão. Mari, bem-vinda mais uma vez. Obrigada pela sua presença aqui com a gente. Eu que agradeço o convite. É sempre um prazer estar aqui com vocês e ainda mais em uma data tão importante como essa, como você bem falou, né? Dia 2 de junho, Dia Mundial de Conscientização dos Transtornos Alimentares. A gente que agradece a sua disponibilidade para estar aqui conosco e falar um pouquinho sobre esse assunto. Inclusive, você é especialista, né? Sim, Mari, sim. Você acabou se especializando nessa área, não foi? Sim, é minha área de atuação e de especialização. Eu me especializei em transtornos alimentares e hoje em dia é com o que eu trabalho dentro da nutrição. É uma área realmente completamente diferente da nutrição convencional ou do atendimento convencional dos nutricionistas, né? A gente recebe o nome até de terapeuta nutricional, porque é um trabalho realmente similar a uma terapia, só que logicamente voltado à nutrição, voltado ao olhar para o alimento. Certo. Só para a gente ter uma noção, né? O que é que vai caracterizar um transtorno alimentar? Bom, é importante saber que transtornos alimentares não são caracterizados simplesmente por alterações no peso, que as pessoas confundem muito em relação a isso. O transtorno alimentar, na realidade, é uma doença mental grave e deve ser tratado como tal, tá? Então, os transtornos alimentares são caracterizados por grande dificuldade com relação a determinados alimentos, ao consumo de determinados alimentos, por vezes questões relacionadas com o peso e com o corpo, e que podem ocasionar problemas nutricionais, problemas sociais e até comportamentais. Certo. E aí a gente tem alguns tipos de transtornos alimentares, é assim que a gente pode dizer? Sim, sim. Existem os mais comuns, os mais conhecidos na realidade, que é a anorexia nervosa, a bulimia nervosa e o transtorno de compulsão alimentar. Mas existem outros também que são pouco conhecidos da sociedade, que é o transtorno de pica, o transtorno de ruminação, o transtorno alimentar restritivo evitativo, o transtorno alimentar também não identificado. Esses a gente pode falar um pouquinho mais, porque de fato não são totalmente conhecidos da sociedade. Os mais conhecidos, como eu falei,
são os primeiros. Certo. Né? Eu acho que uma coisa que a gente tem que deixar muito claro já agora no início da entrevista é que quando se trata de transtorno alimentar, o tratamento ele é multidisciplinar. Tem muita gente que tenta resolver, né, esse transtorno apenas com um único profissional ou até mesmo comete, gente, o grande erro de tentar resolver aquela situação sozinha ou sozinho, né? Exatamente. Por vezes a busca primeiro para o nutricionista, pensando que o problema é único e exclusivamente a comida, o alimento, e a gente entende que o transtorno alimentar ele é multifatorial, né? Então diversas questões estão associadas. Por vezes busca-se unicamente o psicólogo, busca-se tratar unicamente com terapia e por vezes unicamente o psiquiatra, busca-se tratar unicamente de forma medicamentosa. E na realidade o tratamento mínimo, a equipe mínima para se tratar um transtorno alimentar deve ser composta justamente pelos três. Um psiquiatra, um psicólogo e um nutricionista. De preferência a indicação é de que sejam especializados, porque não é o fato de ser profissional da área de saúde mental que tem conhecimento de causa a respeito do tratamento de transtorno alimentar, que de fato é muito específico, é muito diferente. As pessoas elas ainda minimizam muito esse assunto? Com certeza, e essa é uma dificuldade muito grande, inclusive na busca pelo tratamento. Sim. Porque quando se chega para falar, por vezes para familiares ou amigos, sempre é entendido como, mas é só comer. É uma frescura. É uma frescura, é só comer, é só parar de comer, é só parar de realizar purgações, é só parar. Só que na realidade não é só parar, não é só assim, seria muito fácil e muito simples se fosse, né? Mas precisa de fato de uma atenção especial. Certo. Quais são os sintomas, né, os sinais que as famílias elas podem ficar em alerta de que talvez aquela pessoa ela esteja com algum transtorno alimentar? Sim. Existem diversos sinais de alerta, os principais deles e que de fato são mais comuns é uma alteração no peso para mais ou para menos, uma recusa em consumir determinados alimentos ou determinados grupos alimentares, tá? Uma fala frequente em dietas restritivas, uma fala também por vezes frequente em relação a um incômodo corporal, a um grande peso, ou a um peso pequeno, ou a imagem corporal em si, tá? Por vezes esconder alimentos, recusa em estar em momento social com a família, por exemplo, sentada à mesa, comendo e compartilhando a refeição com todo mundo. Então, de fato, esses são alguns sinais que devem despertar um alerta dos familiares, dos amigos, em relação a um possível desenvolvimento de um transtorno alimentar. Certo. Como também, né, perda de cabelo, ressecamento de pele, tá? Você falou sobre os amigos, né? Como é que os amigos eles podem ajudar? Eu acho que isso também deve ser uma grande dúvida, né, das pessoas que convivem com alguém que tem algum transtorno alimentar. Sim. O ponto principal é acolher. E aí a gente vai para todo mundo, né? A gente vai não só para os amigos, a gente vai para a família, a gente vai para o profissional de saúde, às vezes, né? Que por mais que não tenha a especialização ou o olhar para isso, mas acolher aquilo que está chegando para a gente. Acolher o sofrimento, porque de fato o transtorno alimentar é um sofrimento na vida de quem está passando por isso. Então, acolher e buscar de fato ouvir e entender aquele movimento, aquele processo do outro. Certo. E Mari, quem tem o transtorno alimentar, fala sobre isso, se abre, conta, né? Olha, eu estou passando por isso, ou geralmente não. É alguém que nega, que tenha, né, que esteja com algum sinal, que esteja com algum sintoma, é alguém que ignora, né, esses alertas, que até mesmo o próprio corpo dá. Normalmente, as pessoas tendem a negar, a tentar esconder aqueles sinais. E isso também dificulta o tratamento, porque quanto mais se demora para buscar o tratamento específico, né, pior na realidade é a gente conseguir reverter o quadro, é a gente conseguir de fato o processo de remissão.
Então eles procuram esconder e normalmente buscam ajuda quando já estão em um ponto em que não conseguem mais lidar com aquilo sozinhos. Sim. Tá? Causa muita angústia, causa muita dor também, por ser, né? Você falou que tem que entender que é algo mental, né? Isso. Então, assim, causa muita angústia, causa muita dor, muito sofrimento. É um sofrimento intenso, porque se a gente pensar, a gente precisa comer para viver. Sim. Então, se você sentar à mesa todo momento e aquele momento em que, de fato, você precisa se alimentar todos os dias, em horários diferentes do dia, e aquele momento sempre ser um momento de sofrimento para você, imagina o quanto de angústia, o quanto de ansiedade, o quanto de outras tantas questões são envolvidas ali naquele único momento. Que poderia ser simples, né? Simples para outras pessoas, mas para quem tem um transtorno alimentar não é. Seja o transtorno alimentar que for, realmente aquele momento é um momento de sofrimento. Eu acho isso também muito interessante, né, da gente falar. Um outro ponto, a genética por si só determina quem é que vai desenvolver esse transtorno? Não. Não. O transtorno alimentar ele é multifatorial. A genética ela pode vir ali como um daqueles fatores, mas não só a genética. É preciso, por exemplo, ter um gatilho associado à existência da genética para que, de fato, aquele transtorno alimentar venha a se desenvolver. E aí a gente pode falar também, não só se desenvolver, precisa ter também os fatores mantenedores para que aquele transtorno alimentar, além de ter se desenvolvido, ele continue, ele se mantenha. Tá? E por isso é importante a observação e o olhar da família, dos amigos, das pessoas próximas, para que o tratamento seja iniciado o quanto antes possível. Tá? Tem gênero, tem idade ou não? Nada disso vai acabar determinando, né, quem tem, quem não tem, quem pode desenvolver um transtorno alimentar. Não tem gênero, não tem idade, não tem peso, altura, etnia. Né? O transtorno alimentar pode surgir em qualquer pessoa, independente de qualquer desses pontos. Né? O transtorno alimentar, a gente diz, ele não tem cara, não é olhando para a pessoa que você consegue dizer, nossa, aquela menina ali ou aquele menino, ele tem um transtorno alimentar. Não, é preciso de fato de um diagnóstico, de um olhar ampliado para chegar ao ponto, sim, é um transtorno alimentar ou não, não é um transtorno alimentar. E é muito legal você trazer isso pra gente, você poder explicar isso, porque às vezes a gente olha assim, é uma pessoa, né, que visualmente ela aparenta ser obesa e a gente vai falar assim, olha, tem transtorno alimentar. Uma pessoa que visualmente está muito magra, você fala, essa pessoa aqui deve ter algum transtorno alimentar. Tem pessoas que podem não estar em nenhum desses extremos e ter, né, também um transtorno alimentar. Sim, perfeito. Porque o corpo em si, única e exclusivamente, não determina a saúde. Isso. Não é a forma do corpo que determina se aquela pessoa é saudável ou não. Uma pessoa emagrecida pode sim ter um transtorno alimentar como não, do mesmo jeito que uma pessoa com um pouco mais de peso pode ter um transtorno alimentar ou não. É preciso olhar para os outros pontos, né? E para isso é preciso que a gente amplie a nossa visão e o nosso entendimento do que de fato é saúde. E quando eu digo a gente, eu digo não só nós profissionais de saúde, como a população em geral. Parar de querer rotular as pessoas pelo que elas apresentam na aparência física. Enquanto que esses rótulos, eles têm feito com que muitas pessoas acabem desenvolvendo os transtornos alimentares, né, Mari? Justamente, esse é um dos pontos que a gente precisa ressignificar. Esse nosso olhar para o corpo, primeiro para o nosso corpo, né? Porque a gente precisa começar da gente a se olhar, a se tratar e se cuidar com amor, com respeito. E a partir desse movimento que a gente faz com a gente consegue transferir ao outro. Né? É aquela fala, pessoas felizes, pessoas de bem com a vida não ficam preocupadas em olhar, em observar e em julgar o outro. Então isso vai também para o corpo, para a imagem que você tem de você, para o cuidado que você tem, para o olhar que você tem com você. E aí você vai para esse olhar com o outro e nesse movimento a vida fica mais leve, você para de interferir e de realizar determinados comentários que podem prejudicar inclusive o processo de quem está em um tratamento. Isso, né? Falas que podem parecer simples, como, por que você está comendo isso?
olha o seu corpo, olha o seu peso, você precisa comer mais ou você precisa comer menos. Isso pode prejudicar e muito a evolução de um tratamento. Por mais que a pessoa já esteja em um momento muito bem, isso pode prejudicar. Então, é preciso sim ressignificar e olhar com mais respeito, como eu disse, primeiro para si e para o outro também. Muito bem, então para a gente fechar, vamos falar um pouquinho sobre cada um dos transtornos que você trouxe aqui, né? Pra gente, você falou no começo, mas eu quis deixar para esse final, que é pra gente, assim, sabe, encerrar essa entrevista com um alerta mesmo, né, para as pessoas. Vamos começar falando sobre os mais conhecidos, né? Sim, bulimia, anorexia, né? Nervosas. Isso. Anorexia nervosa, primeiro, né? Vamos indo também para desmistificar esses tabus e esse estigma que existe, porque a anorexia nervosa muitas vezes é vista, é a menina emagrecida, é a pessoa emagrecida. Não é só isso. Sim, existe uma perda de peso, existe uma recusa alimentar, existe um afastamento ali daquele momento da alimentação, existe sim, tá? Mas existem também outras questões que estão aí associadas. E na anorexia nervosa existem dois subtipos que são o restritivo, que de fato é a restrição alimentar, e o purgativo, que quando há movimentos purgatórios ali associados àquele diagnóstico, tá? A bulimia nervosa também, vamos retirar aí esse rótulo de a pessoa que vomita, porque existem muitas outras coisas em volta de um diagnóstico de bulimia nervosa. Então, na bulimia nervosa existem episódios de compulsão alimentar, é um comer a mais, por vezes alguns sinais é quando aparecem ali alguns pacotes de alimentos ou somem alguns alimentos, grande quantidade de alimentos da casa ou daquele ambiente que aquela pessoa vive, porque busca-se ali esconder, né, o que foi consumido naquele momento, naquele episódio de compulsão alimentar, e posterior a isso, um movimento de purgação, tá? E a compulsão alimentar, similar, a gente pode dizer, à bulimia nervosa, mas sem purgação, sem movimentos compensatórios, unicamente os episódios de compulsão alimentar, tá? Que aí é comer uma grande quantidade de comida em um curto espaço de tempo em que uma pessoa similar a você não comeria. Todos esses sempre associados de um sofrimento, tá? Mais uma vez, ninguém faz, tá? Ou ninguém desenvolve um transtorno alimentar por escolha ou por querer. Existe um sofrimento muito grande associado a cada um desses transtornos alimentares. E os transtornos alimentares que não são tão conhecidos, né, da população, vamos também falar um pouquinho sobre eles, para a gente desmistificar e até mesmo esclarecer, né? Deixar aí o alerta. A gente pode falar do TARI, que é o transtorno alimentar restritivo evitativo. Inicialmente, acreditava-se que ele era desenvolvido única e exclusivamente por crianças, né? Mas hoje em dia a gente vê que pessoas em idade adulta também possuem TARI, que é você evitar determinados alimentos, seja por textura, aparência, sabor, há uma recusa alimentar. E essa recusa alimentar, por vezes, também causa uma deficiência nutricional. Por exemplo, não comer vegetais ou escolher comer unicamente alimentos com uma determinada crocância, entende? Ok. Tá, então ficam aí, né, esses alertas para que vocês possam prestar atenção nesses sinais, principalmente, né, se você estiver sentindo algum desses sinais, se abra para o tratamento, para conversar com profissionais que vão te acolher, né, saber, né, também pesquisar por esses profissionais, para que você possa fazer esse tratamento da melhor maneira possível para você. Eu acho que isso é o que vai realmente também trazer a mudança. Infelizmente, tá, Mari? Desculpa, né, até você estar aqui, mas infelizmente existem profissionais que acabam mais traumatizando do que ajudando, né, alguns pacientes. Eu escuto muitos relatos, eu já passei por isso. Então, por isso que eu digo, pesquisem, busquem profissionais que vão acolher vocês, que vão entender esse momento. Eu acho que isso vai fazer total diferença. Sim, sem dúvida. E eu não poderia deixar de falar a respeito desse ponto, que um transtorno alimentar, como você disse, né, às vezes os profissionais podem não ter um determinado conhecimento e terminam por prescrever algo que não é indicado, como, por exemplo, e aí fico alerta, não é indicado de forma alguma. Um transtorno alimentar não se trata com dieta, muito menos com uma dieta restritiva. Dietas, elas podem primeiro ser um gatilho para o desenvolvimento de um transtorno alimentar, como também servirem como processos mantenedores daquele transtorno alimentar, tá?
E isso em nenhum momento, seja antes do desenvolvimento do transtorno, durante ou após, não é indicado que um transtorno alimentar seja tratado com nenhum tipo de dieta restritiva. Certo, muito bem. Quem quiser saber mais, quem quiser conhecer, né, o seu eu profissional, como é que pode então entrar em contato ou até mesmo buscar lá no Instagram? Por favor, fique à vontade aqui, ó, câmera 2. Sim, meu Instagram é Mariana Brandão A. Tem um pouquinho do profissional, um pouquinho do pessoal. É um conteúdo realmente para ler e entender um pouco a respeito desse movimento de ressignificar a alimentação, ressignificar o olhar para o corpo, ressignificar realmente essa vida que a gente vem levando e que, por vezes, minuciosamente foi olhar para os nutrientes, olhar para a comida como uma fonte única e exclusiva de nutrientes. E olhar para a gente de uma forma como um todo, de uma forma realmente ampliada. Então, o Instagram é Mariana Brandão A e lá tem o contato de WhatsApp, caso queira entrar em contato, enfim, para consulta, né? Eu tenho um consultório, atendo aqui. Muito bem, linda, gente, maravilhosa. Então, busque mais informações, tá? Mariana Brandão A, lá no Instagram, vão ter todos os contatos, vão poder entrar em contato. Obrigada mais uma vez, sempre muito bom ter você aqui. Vamos marcar mais, viu? Agradeço. Beijo, agradeço. bom dia, Beijo, obrigada. Bom dia. Você que tá aqui, ó, ligadinho com a gente, não vai sair daí, viu? Ainda tem muita coisa para rolar aqui no programa, daqui a pouco tô de volta.